Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Com você, o seu jornal que traz o compromisso com a verdade e com o Brasil. Se ainda não é inscrito, clique em inscrever-se e acione o sininho de notificações. Se já é inscrito, certifique-se de que o sininho esteja ativado para receber as notificações e ficar por dentro das informações do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. E vamos agora às notícias desta edição. E além do seu pronunciamento em rede nacional, muito bem visto pela maioria da população, o presidente Jair Bolsonaro, na noite desta quarta, dia 8, usou as redes sociais para comunicar a isenção de pagamento de energia por 3 meses para milhões de famílias carentes. A ação visa amenizar os prejuízos que todas as famílias estão tendo durante a crise. Para amenizar os prejuízos causados pelo Covid-19, concederemos por 3 meses a isenção de pagamento de energia para mais de 9 milhões de famílias humildes. Não estamos medindo esforços para proteger nossa nação e garantir que nenhum brasileiro fique para trás nessa luta, ressaltou Bolsonaro. E uma pergunta básica ao brasileiro: você conseguiria cortinar toda a sua casa com R$1.000? Tá bom, 2.000, 3.000 ou então 10.000 reais? Bom, depende da casa, pode ser que até vá bem mais do que isso. Agora, R$1.793.432 deixa para o STF. Está em andamento uma compra pelo Supremo Tribunal Federal de cortinas motorizadas para o edifício sede da Corte. O valor máximo previsto que a instituição prevê gastar é de míseros R$1.793.432. Além do acessório, o valor contempla a instalação dos equipamentos. O Supremo já possui 398 cortinas motorizadas. Elas estão distribuídas no plenário do STF e no segundo e também no terceiro andares aí do prédio, onde fica o gabinete da presidência. Bem, gente, sem comentários, afinal o STF tem orçamento garantido e nós, os bobos da corte, com crise ou sem crise, teremos que dar um jeito de continuar pagando impostos para manter a corte de pé. E que realmente eles precisam sempre dos bobos da corte. Que pena, gente, que pena. O resultado de tanta crítica na Globo é que os jornalistas globais estão sob forte pressão no estúdio e nas ruas. As últimas coberturas têm sido um desafio múltiplo a jornalistas da Globo e Globo News. Bater tanto em Bolsonaro exige mais horas de trabalho, além de buscar muitas notícias da crise. Dá medo de se contaminar também fora de casa e haja nervos de aço para suportar a população invadindo a privacidade para cobrar o motivo de tantas críticas ao presidente. E aí acabam até sendo hostilizados em público. E parece que nas últimas horas, inclusive, teve até um protesto em frente à sede da Globo em Brasília. Segundo o colunista Jeff Benício, os profissionais da Globo e Globo News cumprem jornadas mais longas de expediente por conta do aumento das horas de jornalismo no ar e para cobrir os colegas afastados por serem do grupo de risco de complicações ou apresentarem sintomas da doença. César Tralli, por exemplo, chegou a apresentar 2 telejornais e ainda a participar de outros 2 programas jornalísticos em um único dia. Em um momento de descontração, William Bonner e Renata Vasconcelos admitiram cansaço ao final de uma edição do Jornal Nacional. No estúdio da Globo News, a comentarista de economia Miriam Leitão justificou até uma troca de nomes aos efeitos na mente pelo excesso de trabalho. Aliás, o ódio também é algo que dá exaustão à beça, gente. Tanto ódio ao presidente Bolsonaro certamente é mais um dos motivos do cansaço global. E o cansaço só vai aumentar, porque agora jornalistas que querem as notícias negativas vão ter que também ir atrás dos efeitos colaterais que podem ocorrer pelo uso do medicamento tão defendido pelo presidente Bolsonaro. Certamente terá uma equipe só para ir às catas de problemas relacionados.
A Companhia Nacional de Abastecimento Conab prevê uma colheita de 251,8 milhões de toneladas de grãos na safra 2019-2020. Segundo a entidade, os resultados do 7º levantamento da safra, divulgados nesta quinta, dia 9, demonstram normalidade nas atividades dos agricultores e que eles vêm adotando, sim, as recomendações das instituições envolvidas no combate ao novo coronavírus. A crise enfrentada pelo mundo não afetou o andamento da safra brasileira, informou a Conab ao divulgar que o volume recorde deve ser registrado em uma área cultivada de 65,1 milhões de hectares. Houve um aumento na proporção de 4% ou de 9,7 milhões de toneladas em relação à safra anterior de 2018-2019, que estava em 242 milhões de toneladas. O bom resultado poderá ser novamente impulsionado pela soja e pelo milho. No caso da soja, a expectativa é de uma produção de 122 milhões de toneladas, o maior desempenho já registrado, mesmo em meio aos problemas climáticos ocorridos na região sul, sobretudo no Rio Grande do Sul. E olha, é preciso tirar o chapéu para o agronegócio, para o agricultor, para a família do campo, a agricultura familiar, e que certamente vão levar adiante o Brasil mesmo em todos esses desafios. Tirar o chapéu a vocês e, claro, aos profissionais de saúde, guerreiros, heróis, batalhadores nesse grande dilema que enfrentamos, a médicos, técnicos, enfermeiros, enfermeiras, motoristas, profissionais que administram, cuidam, limpam hospitais, enfim, pessoal das unidades. Parabéns, nosso reconhecimento e nossa gratidão. Ciro Gomes agride Lula. Foi com essas palavras que os sites petistas informaram que Ciro Gomes voltou a atacar Lula, mesmo após o petista ou o petismo sinalizar o desejo de retomar o diálogo com Ciro. O cearense jogou a retroescavadeira verbal no petista dessa forma: o Lula é o líder das falcatruas. Só quem é um fanático lulista que vai desconhecer, disse Ciro nesta quinta, dia 9, em entrevista ao UOL. Ciro ressaltou ainda que não possui qualquer ligação com Lula e que perdeu o respeito por ele. Agora, quem cada dia mais perde o respeito por Ciro Gomes é a população brasileira. Ele também, Ciro, acusou o presidente Bolsonaro por defender o uso da cloroquina. Ciro Gomes é contra o uso. Todo remédio tem uma contraindicação. Ciro diz que não se deve dar o medicamento, uma vez que não há testes que confirmem a eficácia. Santo Deus! Santo Deus! Todo medicamento tem contraindicação. E todo medicamento em doses erradas ou em excesso pode ser fatal. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Quando Bolsonaro disse: tomem à vontade. Quando peguem uma cartela, é evidente que há uma dosagem racional, lógica, não muito diferente do que já foi oferecido em outras situações onde o mesmo medicamento é eficiente. Jornalistas da Globo se valem do mesmo argumento para criticar o presidente. O presidente nunca falou em vamos dar uma cartela inteira de uma vez. Nunca falou vamos ficar anos dando esse medicamento. Parece até que saiu uma nota, inclusive, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, dizendo que o medicamento em excesso pode dar arritmia. Mas, gente, é tão simples o que o presidente está defendendo. Jamais ele disse, vamos encher o paciente com isso. Será que é só porque ele assumiu a defesa desse medicamento para a cura que isso virou um caso político e, portanto, porque é Bolsonaro na vanguarda com o medicamento, então não pode ser considerado para curar? Isso é tão sem sentido, gente, quanto dar um medicamento somente depois que a pessoa estiver mais para lá do que para cá. E digo mais. É justamente por causa dessas atitudes que muitas vezes vemos o presidente responder com rispidez a jornalistas e outros. Porque paciência tem limite para você, para qualquer um e também para o presidente. E afinal, quem não quiser tentar, não tenta. Se o cidadão é do PT, PSOL, PCdoB, da Globo e começou a faltar ar, já vai logo avisando.
Eu sou da esquerda, eu não quero que ministre tal medicamento de forma alguma. Eu sou jornalista extremista, sou militante, não quero porque tal medicamento é defendido por Bolsonaro. Pronto, avisa aí. E repito, ninguém está falando em ficar tomando medicamento como tomar água. Neste caso, por meses, anos a fio, para ter aí tanta gente de esquerda, imprensa extremista e militantes e ONGs, enfim, falando tanto em efeitos colaterais pelo excesso. Como que quando é para defender a liberação das drogas, eles não falam em efeitos colaterais? Mas, gente, saber que um petista escreveu o seguinte sobre o uso do medicamento, nesta semana, inclusive, o medicamento que passou a ser adotado em vários estados, inclusive na Bahia, estado governado pelo PT, o petista escreveu: Bolsonaro transforma o Brasil em cobaia. E eu complemento aqui que não tem problema. Já fomos cobaia do banho de corrupção do petismo e sobrevivemos. Estamos prontos para vencer. E se, como quer a Globo e muitos jornalistas extremistas e militantes da esquerda, realmente o medicamento vai acabar sendo inviabilizado, talvez, o futuro a Deus pertence, inviabilizado na caminhada, pelo menos tentamos, por algo nobre, a vida dos brasileiros. Essa é uma aposta muito mais louvável do que construir estádios superfaturados ao invés de hospitais. Aliás, para encerrar esse assunto, se Bolsonaro tem ou não razão em defender o medicamento, vamos usar o mesmo argumento que o ex-presidente presidiário Lula apostou, falou, defendeu. Suas fichas em estádio ele defendeu. Lula disse o seguinte em entrevista na semana: em tempos de guerra, você faz coisas que não são normais, porque o que importa é a sobrevivência, disse ele. E sabe quem agora está pensando em seguir Bolsonaro? Macron, o presidente francês. Após rejeitar o protocolo médico que prescreve o uso da cloroquina como uma terapia viável para a Covid, o presidente francês Emmanuel Macron voltou atrás e decidiu se encontrar nesta quinta-feira, dia 9, com o professor Didier Raoult, que coordena um centro de pesquisas e tratamento que vem obtendo ótimos resultados com este medicamento no sul da França. Então, gente, quer dizer que Bolsonaro, no seu jeito, pode ensinar Macron a respeitar seu povo com a possibilidade que mais fortemente foi defendida por cientistas médicos conterrâneos a Macron e que foram taxados de malucos pela mesma espécie de imprensa lá da França, mesma espécie que aqui bate em Bolsonaro. Quem diria? Macron, depois de vir aqui no Brasil querer meter o bedelho por cima da Amazônia, acabou por perder pontos para Bolsonaro, nosso presidente que acabou por usar o conhecimento de cientistas franceses, antes mesmo de Macron, e contra forças poderosas para ajudar o povo brasileiro a se defender e preservar a vida. O mundo dá voltas e voltas, mas é assim mesmo, gente. Na mesma linha de Macron, a esquerda aqui no Brasil quis lacrar por cima de Bolsonaro porque ele estaria colocando fogo na Amazônia. E não faz muito tempo isso, não. Quando, na verdade, neste passado não muito distante, Dilma foi que, em mais uma de suas pérolas, bem conhecidas já, disse que o meio ambiente é uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. Em suas pérolas, essa é uma das principais ditas por Dilma no passado. O senador Major Olímpio, PSL São Paulo, afirmou nesta quinta que o governador de São Paulo, João Dória, é o símbolo do oportunismo que tem aparecido no país em meio à crise do coronavírus. O João Dória, em São Paulo, é um símbolo desse oportunismo. Ele fala demais e realiza de menos, disse o senador Olímpio. Ele disse ainda que Dória inverte uma lógica da administração e que investe 90% em publicidade e 10% na realização efetiva de medidas. E agora mais uma clássica parábola. Um homem recebeu um dia um aviso de Deus dizendo que haveria uma enchente, mas que ele ficasse tranquilo, pois sua vida seria poupada e ele não correria perigo.
Meses depois, começou de fato a chover forte e o homem logo se lembrou da mensagem de Deus, confiante, porém, de que nada lhe aconteceria. A chuva continuou intensa por vários dias, até que veio a enchente. Os moradores começaram a abandonar suas casas e chamaram um homem para ir com eles, mas ele se negou a ir, alegando que Deus iria salvá-lo. As águas continuaram subindo e um grupo de pessoas foi até ele em um barco pedindo que ele entrasse na embarcação, mas ele novamente se recusou a ir, dizendo que Deus o salvaria. As águas continuaram a subir. Veio então um helicóptero para resgatá-lo, porém, mais uma vez, o homem negou-se a ser salvo. Não passou muito tempo, ele acabou morrendo afogado. Ao chegar ao céu, indignado, foi tirar satisfação com Deus e reclamou: "Por que o Senhor me deixou morrer, se havia prometido me salvar?" E Deus respondeu: "Mas bem que tentei salvá-lo. Por 3 vezes seguidas lhe mandei auxílio e você recusou todos eles." Se levarmos essa história para a vida real, podemos refletir quantas vezes não deixamos de perceber as ajudas que nos são oferecidas e terminamos nos afogando solitariamente em nossos próprios problemas. Pense nisso. Contamos com seu compartilhamento. Obrigado pela atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.